vamos hoje entrar junto com uma família e morar em uma floresta que perambula entre ela um mal que é extremamente perigoso. E aí, você já tem uma ideia de qual é a nossa discussão de hoje? Mas antes de entrarmos mais a fundo nessa floresta perigosa, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana. Ah, e não esquece de ativar o sininho de notificação pra você não perder mais nada. O filme Não Solte lançou nos cinemas em 2024 e nesse final de março, início de abril, vamos assim dizer, lançou na plataforma da Amazon Prime. Nós iremos acompanhar uma mãe e seus dois filhos que moram afastados de tudo. Aconteceu alguma coisa com o mundo e eles acabaram se afastando de tudo e foram morar no meio da floresta. Como a mãe deles dizia, surgiu um mal no mundo e muitas pessoas desapareceram, muitas pessoas foram tomadas por esse mundo e para proteger sua família ela acabou se mudando para a floresta. Porém, esse mal ainda percorre o mundo e caminha atrás de pessoas para que possa, vamos assim dizer, devorá-los, não é exatamente essa palavra, mas que consiga então acabar com eles. A mãe desses dois jovens então está sempre ensinando que a regra principal que eles têm é que a casa é sua segurança e a outra é que a corda é a sua linha da vida. Então, toda vez que eles saíam da casa, eles deveriam amarrar uma corda em volta de sua cintura e percorrer pela floresta. Se algo de estranho eles sentissem ou vissem, eles deveriam voltar imediatamente para a casa. Em momento algum, eles deveriam deixar que aquele mal encostasse neles, porque se aquele mal encostasse neles, eles estariam perdidos. Esta era a vida dos dois jovens, Nolan e Sam, que viviam sua vida, a vida inteira viveram no meio da floresta e sempre foram ensinados pela mãe que sobre isso. A floresta, dentro da floresta, anda um grande mal e eles devem tomar muito cuidado, porque se esse mal encostar neles, eles serão dominados e poderão cair em uma grande escuridão. Aconteceu isso com a mãe dela, aconteceu isso com o pai dela, aconteceu isso com o pai dos meninos e somente os meninos e a mãe deles sobreviveu. Sinceramente, gente, eu na verdade ouvi falar sobre esse filme a primeira vez no TikTok. Na verdade, ele já estava rodando no TikTok, muita gente estava falando dele e pelo que eu entendi, a ideia era que eles na verdade se fosse regravar o filme, tá? Não sei se é bem verdade, mas pelo que eu entendi aqui, a ideia era regravar o filme porque não estava de acordo, não estava ficando bom. Mas os meninos estavam crescendo muito e não dava para regravar todas as cenas, porque algumas cenas não estavam boas, eles queriam regravar, que não estava ficando legal, então ficou desse jeito. E pelo que eu vi, tava mais na verdade, chegou mais antes no TikTok para depois ir pro cinema. E quando eu vi as cenas no TikTok, o filme parecia ser muito interessante, gente, porque na verdade, Não Solte, ele é aquele típico terror psicológico. Nós temos os três personagens que estão afastados de tudo. Houve-se alguma coisa no mundo em que um mal assolou o mundo inteiro, destruiu muitas pessoas e somente eles estavam vivos naquele lugar. E eles deveriam ainda tomar cuidado porque o mal estava perambulando por aquela floresta e poderia fazer mal a eles. Então existiam cenas, eu não vou negar, que eram muito interessantes e que nós estamos vendo os personagens e de repente surge uma coisa muito estranha. Um zumbi, vamos assim dizer, um monstro, uma entidade que poderia sim fazer mal. Então o que nos começa a questionar o que realmente existe naquela floresta. Que mal é esse? Que ser tão perigoso é esse que pode, vamos dizer assim, arruinar a vida daqueles garotos? Um ponto interessante, né, nessa questão, vamos assim dizer,
tá, gente? É justamente essa questão, que a mãe deles sempre disse que o único lugar seguro para eles era justamente a casa. E o que tornava a vida deles, o que era a vida deles era a corda. Então, literalmente, eles nunca poderiam se soltar daquela corda, porque aquela corda significava a vida deles. Então, a vida inteira deles, eles aprenderam isso com a mãe deles. Ela disse que a mãe dela e o pai dela se mudaram para aquele local porque eles estavam querendo, vamos dizer assim, um lugar mais tranquilo, mas o mal acabou chegando lá e dominando eles. E aconteceu exatamente a mesma coisa com o pai dos meninos. Nós vemos isso, na verdade, até em vários momentos, o personagem da mãe deles enxergar essas pessoas. E uma dessas pessoas é realmente a mãe dela e outra é o marido. Pelo que dá a entender, também existe um momento em que aparece o pai dela, mas ela realmente não se refere a esse personagem como pai. Mas nós entendemos que sim, esses três personagens, eles foram dominados por um mal que acabou arruinando a vida deles. E uma boa parte do filme nos faz pensar isso, que existe sim uma entidade extremamente perigosa que acabou com o mundo, que acabou com as pessoas e que está rodeando aquela casa e que pode sim ferir os meninos. Assim, quando a gente começa a acompanhar o filme, tudo realmente parece aquela questão de que sim, existe uma entidade lá que está em volta da casa querendo causar um mal a eles. Porém, com o andar da história, a gente vê que os meninos não enxergam isso. O Nolan começa a questionar a mãe sobre essa questão. Então, assim, nós começamos a acompanhar que aquilo que está em volta da casa, que anda pela floresta, são imaginações da mãe dele. Então, assim, a gente entende que ela tem trauma. Ela conta que, na verdade, ela morou um tempo na cidade, que ela voltou pra lá justamente porque a cidade começou a ser dominada pelo mal, ia fazer mal. Então, ela, com medo que acontecesse alguma coisa com eles, voltou a morar com os pais nessa situação. E acabou ficando desse jeito. Então, o que estava lá fora era perigoso. Isso significa que aconteceu algo quando ela foi morar na cidade, em que ela morava na cidade, que causou traumas na mente dela, criando essa questão de um mal. Provavelmente alguma coisa machucou ela, uma pessoa machucou ela, um homem pode ter machucado ela, não importa, tá, gente? Mas em algum ponto da vida dela, da existência dela naquela cidade, causou traumas na mente dela que criaram esse mal. Sinceramente, gente, muita gente fala que Não Solte lembra Um Lugar Silencioso. Na minha opinião, eu não acho que lembra Um Lugar Silencioso, mas lembra a Vila. Quem já assistiu a Vila vai entender o que eu tô falando. Porque assim, nós temos a personagem em que ela vivia na cidade, ela vivia com outras pessoas, na civilização. Algo acaba acontecendo com ela, a gente não entende, isso não é explicado no filme, e ela vai morar no meio da floresta e acaba vivendo nessa casa com os filhos, criando essa ilusão de que existe um mal em volta da floresta que pode machucar os meninos. Por um lado, a gente entende essa questão dela, porque existe tanta coisa ruim no mundo, tantas pessoas sofrendo, tanta maldade, que realmente é uma coisa perturbadora. Que existe sim um mal à espreita, andando em volta da gente a qualquer momento, esperando pra nos afetar, pra nos envolver na escuridão. Então isso é interessante nesse filme. Porém, o modo como ele trabalha isso é um tanto questionável demais, na minha opinião. Porque você em alguns momentos se pergunta se realmente tudo aquilo é apenas uma grande ilusão da cabeça dela, ou não, aquilo existe um mal à espreita mesmo. Aí a situação ainda se torna mais questionável justamente quando o Nolan, em vários momentos, vai para fora da casa, fala que não aconteceu nada com ele não sentiu nada e questiona a mãe se realmente isso que está acontecendo é verdade. Aí vai para um outro ponto, aquela questão de obsessão religiosa que é entregue nessa parte, porque a casa é o nosso porto seguro. Vamos fazer uma oração, vamos colocar a mão na madeira da casa, falar, ó, antiga casa,
casa e blá blá blá, eu nem lembro tudo que eles falam. Então aquela questão de que ela coloca tanto isso na cabeça dos meninos que num momento o Sam começa a acabar seguindo os mesmos passos que ela, gente. O Nolan se questiona porque em vários momentos ele andou pela floresta e não sentiu esse mal, enquanto Sam começa a sentir isso, justamente porque ela bate muitas vezes nessa tecla. Nós vemos sim, em alguns momentos, o Nolan questionar isso, sentir que isso pode ser uma verdade, mas em alguns momentos ele vê que aquilo não é real, que aquilo não passa da cabeça dela, que a mãe dele tem algum problema. Sinceramente, gente, na minha opinião, esse filme fala muito também de questão de doenças mentais e traumas. Então, é nesse sentido, o que realmente é real ou não? Porque ele trabalha de um jeito tão questionável que você fica às vezes perdido. Na minha opinião, me parece perdido. Eu vi algumas pessoas que comentaram a mesma coisa, que ele tem uma ideia interessante, o filme, mas acaba ficando perdido em vários momentos. E eu concordo com o que um menino disse na internet, que a única coisa mais que vale a pena no filme é o cachorro. Porque parece que o cachorro é o único que é meio que lógico no filme inteiro. Mas tem uma cena bem complicada que eu questionei, falei com a minha mãe, eu imaginei que ela chegaria nesse ponto, porque eles começam a viver cada vez uma situação cada vez pior, justamente pelo fato do inverno chegar, as plantações não estarem indo bem, os animais não estão surgindo, que começa aquela questão, o desespero pela comida. Então, o fato de eles não começarem a comer direito também acaba ainda causando mais prejuízo a eles, ao fato de criarem mais alucinações por falta de alimentação. Eles ainda tinham água, claro, mas já não tinham mais tanta comida. E existe então um momento que surge uma pessoa lá que faz os dois meninos se questionarem se aquela pessoa que está lá é real ou não. Então, assim, é interessante o filme? É, gente, mas eu acho que o modo como ele foi desenvolvendo toda a ideia, a situação, se tornou um troço tão maluco que, sinceramente, você fica, meu, que coisa mais confusa. E no final, o filme acaba nos entregando uma coisa mais decepcionante. Na minha opinião, é isso. Eu tava esperando uma ideia bem bacana. Ah, Nathalie, você estava esperando terror? Sim, tava esperando mais um terror. Podia ser um terror psicológico, mas, literalmente, a ideia meio maluca que foi entregue, que, tipo, você fica naquela ideia. Tudo é real ou não, porque você fica se questionando isso. Acho que o diretor teve essa ideia de criar isso, se era real ou não, e se pergunta, então, o que aconteceu com toda a situação? A pessoa que eles viram lá, a menina que surgiu, que o Sam foi atrás, era real ou não? Analisando de 0 a 5, desculpa, gente, mas pra mim é um 2,9 esse filme, porque ele não entrega nada no final. Entrega tanta coisa que no final não entrega absolutamente nada. E sim, na minha opinião, esse filme lembra mais A Vila do que Um Lugar Silencioso. Mas, se você ainda não viu, dá uma chance. Talvez você enxergue uma coisa que eu não enxerguei, que vire e fale, não, mas acho que a Nathalie não vê esse ponto aqui, que olha, isso torna o filme mais rico. Assistam e tirem a conclusão de vocês, gente. É o que eu posso falar. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se você já assistiu Não Solte, o que você achou? Qual que foi a cena que mais te interessou? Ou você também acha que é uma paranoia dela ou não era uma coisa real? Comenta aqui embaixo ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Instagram, no meu e-mail. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Já aproveita, já me segue lá no meu Instagram, que as postagens são diferentes do que eu faço aqui. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você não deixou o like no começo do vídeo, deixe agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal, e até a próxima!